Você sabia que é possível ter um segundo salário sem precisar sair de casa ou trabalhar mais horas por dia? Sim, investindo em ações que pagam dividendos. Mas cuidado, e nem tudo que reluz é ouro. Neste vídeo, vamos falar sobre as ações que mais pagam dividendos e a armadilha do dividendo alto. Se você já investe em ações ou quer começar a investir, fique atento a este vídeo até o final. Você sabe o que são dividendos? Dividendos são a distribuição de lucros de uma empresa para seus acionistas. Essa distribuição pode ser feita de diversas formas, como dinheiro, ações ou bens. Mas, normalmente, as empresas distribuem os lucros em dinheiro. Muito obrigado por se inscrever no canal. Agora que você já está inscrito no canal, vamos dar início ao vídeo. As ações que mais pagam dividendos são aquelas de empresas com boa saúde financeira e que têm um histórico consistente de distribuição de lucros. Mas, cuidado com a armadilha do dividendo alto. A armadilha do dividendo alto ocorre quando uma empresa distribui uma porcentagem muito alta de seus lucros em forma de dividendos, mas não tem uma saúde financeira consistente para manter essa distribuição a longo prazo. Isso pode resultar em uma redução nos dividendos ou até mesmo em uma queda no preço das ações. Por isso, é importante fazer uma análise criteriosa antes de investir em ações que pagam dividendos. É preciso verificar se a empresa tem um histórico consistente de distribuição de lucros, se sua saúde financeira é estável e se ela tem potencial de crescimento no longo prazo. Alguns setores da economia costumam pagar dividendos mais altos, como o setor de energia elétrica, o setor financeiro e o setor de telecomunicações. Mas, isso não significa que todas as empresas desses setores pagam dividendos altos. É preciso analisar cada empresa individualmente. Com a ajuda do método BEST, criado pelo bilionário Luiz Barsi, podemos criar uma carteira previdenciária focada em dividendos e investimentos de longo prazo. O método BEST consiste em 5 passos simples: identificar empresas sólidas e confiáveis, analisar a gestão da empresa, verificar se a empresa tem um histórico de pagamento de bons dividendos, no mínimo 6% de dividendos, analisar os indicadores financeiros da empresa, investir a longo prazo em empresas selecionadas de setores perenes. Outra estratégia para investir em ações que pagam dividendos é a diversificação. É importante investir em diferentes setores da economia e em diferentes empresas para reduzir o risco da sua carteira de investimentos. Escolha 3 ou 5 setores perenes, analise as empresas destes setores e escolha 2 empresas de cada setor, que paguem bons dividendos e que tenham um potencial de valorização. No início de seus investimentos não ultrapasse a quantidade de 10 ações em sua carteira, pois essa quantidade para quem está começando a investir com pouco de dinheiro ou ainda não tem um grande valor para aportar, e uma quantidade ideal. Existem outros métodos para criar uma carteira previdenciária, com foco apenas em ações. O método de Décio Bazin. Sua estratégia de investimento está alinhada com a filosofia do Value Investing, do Dividend Yield e da análise fundamentalista de ações. Para ele, a análise criteriosa de uma empresa passa por 3 pontos fundamentais. O Dividend Yield. Décio Bazin acredita que empresas que pagam bons dividendos são mais confiáveis e sólidas, e por isso são mais interessantes para investimento. O nível de endividamento. Ele também considera o endividamento das empresas na hora de avaliar a qualidade do investimento. Empresas com alto endividamento podem apresentar riscos e são menos atraentes para investimento. Notícias negativas. Bazin não investia em empresas que estivessem envolvidas em notícias negativas, pois isso poderia afetar o desempenho dos papéis dessas empresas. Além disso, Décio Bazin estabeleceu critérios específicos para a seleção de empresas para investimento. Ele não investia em empresas que apresentassem um dividend yield inferior a 6%, alto endividamento ou estivessem ligadas a notícias negativas que pudessem afetar o desempenho das ações. Bazin buscava empresas sólidas e confiáveis, com uma boa gestão e que apresentassem potencial de crescimento a longo prazo. Esse método de investimento de Décio Bazin é baseado em critérios sólidos e uma análise criteriosa de empresas, buscando sempre investir em empresas sólidas, confiáveis e que apresentem potencial de crescimento a longo prazo. Outra opção é investir em fundos de investimento que tenham como estratégia a distribuição de dividendos. Esses fundos compram ações de empresas que pagam bons dividendos e distribuem os lucros para os cotistas. Outra dica importante é reinvestir os dividendos recebidos. Quando você reinveste os dividendos, está aumentando o número de ações que possui na empresa e,
consequentemente, aumentando seus ganhos no longo prazo. O acompanhamento constante das empresas em que você investe é fundamental para ter sucesso. É preciso ficar atento a eventuais mudanças na política de dividendos da empresa e na sua saúde financeira. Ao descontar o valor do dividendo do preço da ação, o preço médio da ação é reduzido. Isso pode ser considerado um bônus. Por exemplo, se você pagou R$ 30 por uma ação e o dividendo é de R$ 3, então o preço final seria R$ 27, sem afetar a sua declaração de imposto de renda. É por isso que é recomendável reinvestir os dividendos para que o efeito bola de neve ocorra. Além disso, é importante lembrar que investir em ações que pagam dividendos não é uma garantia de lucro. O mercado financeiro é volátil e as ações podem sofrer variações de preço a curto prazo. Por isso, é importante investir pensando no longo prazo e ter uma estratégia bem definida. Investir em ações que pagam dividendos pode ser uma ótima maneira de ter um segundo salário e aumentar sua renda passiva. Mas, é preciso ter cuidado com a armadilha do dividendo alto e fazer uma análise criteriosa das empresas em que você pretende investir. Diversificar a carteira de investimentos, reinvestir os dividendos recebidos e acompanhar constantemente as empresas são algumas das estratégias que podem ajudar a aumentar seus ganhos no longo prazo. Espero que tenha gostado deste vídeo e que ele possa ajudar você a tomar decisões mais conscientes e estratégicas na hora de investir no mercado financeiro. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos como esse. Até a próxima!